Olá! Estamos prosseguindo a série de estudos Verdades Ocultas e hoje nós vamos falar sobre um pecado oculto cometido pela Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira, e eu acredito que em outros países também, cometem esse pecado e é sobre este pecado que estaremos falando no dia de hoje. Para ilustrar esse tema, estaremos utilizando o texto bíblico localizado em Lucas, capítulo 20, versículo de número 20, que fala sobre impostos. Imposto devido a César. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias, e se fingiam de justos para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e o poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestres, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência das pessoas, mas ensina a verdade e o caminho de Deus. Dize-nos, é-nos lícito dar tributo a César ou não? E ele, entendendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é essa imagem e inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus queridos, estamos vivendo no Brasil do século XXI. Como funciona a nossa nação? A nossa nação é uma nação corrupta, é uma nação cheia de escândalos de corrupção, tem ladrão por tudo quanto é lado, tem pessoas que estão mal intencionadas, que querem subtrair recursos, dinheiro de outras pessoas. Essas pessoas são mal intencionadas. Veja bem, os políticos no Brasil, eles procuram facilitar o caminho das pessoas. E criaram, então, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e outra lei que foi aprovada lá no Senado, de que igreja no Brasil, aquela instituição de pessoa jurídica que tem CNPJ com o nome de igreja, que tem o objetivo de ser igreja, essa não precisa pagar impostos. Não paga IPTU, não paga nada do que arrecada, nada de impostos, enfim, não paga impostos. Igreja não paga impostos. Mas Jesus mandou a igreja sonegar impostos? Jesus, em alguma passagem, disse que a igreja não devia pagar impostos? Ora, vejam, nós temos um texto aqui, onde os religiosos da época, eles estavam procurando achar alguma coisa contra Jesus. E foram até Jesus e perguntaram: escuta, me diz uma coisa, Senhor. Nós sabemos que é de Deus, que tu ensina retamente, mas é permitido pagar tributo a César? Nós temos que dar imposto? Nós temos que pagar o imposto? E ele disse: me mostra o dinheiro, me mostra a moeda. De quem é essa imagem e essa inscrição? E eles responderam: de César. Ele pegou o dinheiro, entregou na mão deles: então dê para César o que é de César, o dinheiro, e a Deus o que é de Deus, a honra, o louvor, a glória, a unção. Mas o que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil, meus queridos? O que acontece no Brasil, meus amados? É exatamente isso. Os pastores, eles pegam a lei, constroem lá um prédio, recolhem um monte de pessoas lá dentro, fazem uma arrecadação enorme de recursos, dizem que é para financiar a obra de Deus, que é equipamentos, que é microfones, que é músicos, que é os artistas que ficam em cima do altar, quando na verdade isso não é nem louvor, nem adoração, nem pregação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é ajudar o próximo. Então eles não ajudam ninguém. Eles têm lá maquiado, forma de casa de recuperação, mas utilizam a mão de obra dos viciados para manter a casa de recuperação. Eles têm lá restaurante comunitário, mas utilizam as doações dos empresários daquilo que sobra na verdureira para fazer as alimentações daquelas pessoas, os alimentos daquelas pessoas. E, na verdade, os recursos, os verdadeiros recursos, são investidos em suntuosos prédios, edifícios, e aí não pagam imposto algum, porque a igreja no Brasil não paga imposto. Isso é um pecado. Jesus mandou pagar imposto. Dai a quem deveis, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Jesus disse para a igreja pagar imposto. Só que a igreja no Brasil não paga imposto. E isso
é desobedecer um ensinamento direto do mestre. Então chamamos a pessoa de pai, chamamos a pessoa de pastor, chamamos a pessoa de líder, e para nós ela é o instrumento de santidade. Só que por trás, nos bastidores, ela aceita se beneficiar de uma lei que faz com que toda igreja esteja em pecado. Porque ela sonega o imposto e desobedece. A lei permite ela sonegar o imposto. Os políticos facilitam porque eles querem o voto da igreja. E aí você entende, poxa, mas nós vamos ter que pagar imposto, tirar o dinheiro dali para pagar imposto. Tem que pagar o imposto. Jesus disse, olha para a moeda. Jesus não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com a integridade das pessoas. Esse dinheiro que estes pastores utilizam levianamente para construir templos, para investir em equipamentos e gastam com caminhonetes e viagens internacionais sob o pretexto de estarem fazendo missões, este recurso é um recurso que deveria ser repartido entre pobres, viúvas, necessitados, que deveria servir para ajudar pessoas. Mas vem cá, me diz uma coisa. Você já viu alguém fazendo uma coleta verdadeira? Não é a segunda coleta, a coleta oficial, a coleta verdadeira para ajudar alguém? Eles pegam o valor todo coletado, insistem que o valor seja para ajudar alguém? Muito difícil, raramente isso acontece. Isso acontece raramente, uma vez a cada mês, a cada século, a cada milênio, dentro de igrejas criadas pelos homens. Portanto, estas empresas que têm CNPJ e que têm nome de igreja, além de serem empresas que administram o dinheiro de Deus, elas ainda negam o imposto devido ao governo que Jesus Cristo mandou pagar. Está errado, é pecado, é uma desobediência a um mandamento direto de Cristo. Dai a César o que é de César, dai ao administrador, ao governador, ao presidente, aquilo que é dele, e a Deus a honra, o louvor, a glória, para sempre e eternamente. Portanto, é necessário que nós venhamos a sair deste pecado para podermos ser divinamente abençoados por Deus. Enquanto nossos líderes não pagarem os impostos que devem pagar, sonegarem os impostos como sonegam, investirem de forma leviana os recursos que entram nos caixas da igreja, que não são pouco, porque as arrecadações são milionárias, enquanto eles não ajudarem, não beneficiarem o necessitado, o órfão, a viúva, aquele que padece, eles vão estar administrando levianamente o recurso de Deus. E por isso, nós precisamos que eles tomem vergonha na cara, deixem de pecar, para que a igreja possa ser divinamente abençoada por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo continue falando contigo. No próximo estudo, nós estaremos falando sobre as arrecadações e o destino dado a essas arrecadações. Até lá.